Nesta apresentação, vamos conhecer um pouco mais sobre o Laboratório Didático de Eletricidade. Agora vamos conhecer um pouco do produto do Laboratório Didático de Eletricidade. O Laboratório Didático de Eletricidade ele permite realizar uma grande quantidade de experimentos na área de eletricidade, iniciando pelos básicos, onde aprendemos a utilização da placa de circuitos, também avançando em como que fazemos uma ligação em série de resistores, medição da ligação em série, da ligação em paralelo, leis de Kirchhoff, né, medições de tensão e corrente em malhas, em ramos. Também podemos trabalhar a carga e descarga de capacitores. A gente também pode trabalhar a determinação da constante de Planck, encontrar a curva característica de um diodo. A gente pode trabalhar a lei de Ohm com resistores ômicos e não ômicos, no caso a lâmpada, que é um resistor não ômico. E isso tudo utilizando os acessórios que já são fornecidos com o conjunto. Que o seu acessório principal, o seu item principal é a placa de ensaios elétricos. O conjunto é composto também de 2 multímetros, com seus respectivas pontas de prova, uma fonte de alimentação DC, 2 pilhas grandes, um conjunto variado de resistores, um conjunto de diodos, um conjunto de capacitores, um conjunto de cabos de ligação para as ilhas, para as conexões elétricas com as ilhas e as componentes da placa de ensaios, um conjunto de LEDs, um conjunto de lâmpadas de potências variadas e um conjunto de garras de conexão para as pontas de prova dos multímetros, um conjunto de garras de jacaré, e um cabo de ligação para ligações externas utilizando os bornes. Então esse é o conjunto laboratório didático de eletricidade. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre a placa de ensaios. A placa de ensaio é composta por ilhas, onde podemos conectar os componentes, tanto na horizontal quanto aqui na vertical. Composto também por um potenciômetro, onde podemos fazer a ligação com a fonte de alimentação ou as pilhas e ter uma tensão variável. Podemos utilizar isso para controlar a tensão na lâmpada ou mesmo num resistor para um experimento de lei de Ohm, por exemplo. Uma chave liga, então podemos utilizar ela também como liga e desliga, ligando apenas 2 terminais, aqui ou aqui, ou fazendo a ligação dos 3. Então temos uma situação que por um lado a chave liga os terminais 2 e 3 e para o outro ele desliga o 2 e 3 e liga o 1 e o 2. Aqui temos um local para a conexão da fonte de alimentação, 3 lâmpadas de potências variadas para estudo de associação de lâmpadas e resistores não ômicos e 2 soquetes para pilha, onde podemos fazer associação de geradores junto com a fonte de alimentação e conduzir experimentos mais complexos utilizando as pilhas. Esses 2 bornes aqui permitem a conexão de fontes de alimentação externa, uma fonte variável maior do que a que possuímos aqui na entrada, que é de 6 volts. Então, conectando aqui, essa ilha fica energizada e você pode utilizar os cabos de conexão com as molas para fazer a ligação das ilhas e dos circuitos utilizando essa fonte de alimentação. Os componentes são conectados nessas molas de pressão com facilidade que veremos em outro slide. Agora vamos assistir uma série de vídeos que mostram algumas montagens básicas utilizando a placa de ensaios elétricos para facilitar o entendimento do funcionamento dela, para ajudar a execução dos experimentos que constam nos manuais por parte dos professores e alunos. Nesse primeiro vídeo vamos ligar uma lâmpada a uma fonte de alimentação. Então aqui conectamos a fonte ao plug que está na placa de ensaios, pegamos um dos cabos de ligação, conectamos a um dos terminais de mola de pressão da fonte de alimentação,
Em seguida, um dos terminais da lâmpada, também com a mola de pressão. Pegamos um segundo cabo de ligação, ligamos ao outro terminal da fonte e ligamos ao outro terminal da lâmpada. E a lâmpada acende. Nesse vídeo vamos mostrar como que ligamos uma lâmpada e uma chave para controlar a lâmpada. Iniciamos ligando a fonte de alimentação. Em seguida vamos ligar um dos terminais da fonte a um dos terminais da lâmpada. Agora, com mais um cabo de ligação, ligamos o outro terminal da lâmpada ao ponto 2 da chave. Pegamos um cabo de ligação menor e fazemos a ligação do ponto 3 da chave ao terminal da fonte de alimentação que ficou sem ligação. Agora ligamos a chave e a lâmpada acende. Agora vamos assistir um vídeo que mostra como fazer a medição de tensão em um componente eletrônico. Neste caso, vamos medir a tensão aplicada a uma lâmpada. Iniciamos ligando a fonte, em seguida ligamos um dos terminais da fonte a um dos terminais da lâmpada. O segundo terminal da lâmpada ligamos ao terminal 2 da chave. E em seguida ligamos o terminal 3 da chave ao terminal que sobrou da fonte de alimentação. Testamos a lâmpada ligando a chave. Em seguida preparamos o multímetro para a medição da tensão. Ligamos as pontas de prova, a ponta de prova preta no COM e a ponta de prova vermelha no volt, e ajustamos a escala para 20 volts. Em seguida, conectamos as garras jacaré, que são opcionais, nas pontas de prova. Eu digo opcionais porque pode ser feita a medida sem utilização das garras. Basta colocar a ponta de prova na mola de pressão. Ligamos as pontas de prova à lâmpada. Pronto, ligamos a lâmpada, mostra a tensão de 5,97 volts sobre a lâmpada. Notar que a ligação do multímetro na medição de tensão é em paralelo. Neste vídeo vamos mostrar como que fazemos a medição de corrente em um circuito elétrico utilizando o multímetro. Então iniciamos ligando a fonte de alimentação. Em seguida vamos fazer a ligação da lâmpada e a chave. Ligamos a fonte de alimentação a um terminal da lâmpada. Outro terminal da lâmpada agora nós vamos ligar aqui numa ilha de conexão, na ilha 7. E vamos ligar a ilha 8 à chave. Então notem que aqui agora a gente tem um circuito aberto, onde vamos colocar posteriormente o multímetro em série dentro do circuito para que ele possa medir a corrente. Ligamos o outro terminal 3 da chave ao terminal da fonte. Então aqui ajustamos o multímetro para 10 amperes e as pontas de prova também devem ser ajustadas para medição de corrente. Então ligamos aqui no circuito, fechando o circuito, a lâmpada acende e mede a corrente em 0,5 amperes. E ao desligar, a corrente não circula mais pelo circuito. A medição de corrente é em série, dentro do circuito. Em série é o componente que queremos medir a corrente elétrica, enquanto na tensão temos que ligar em paralelo o multímetro para que ele meça a tensão. Neste vídeo vamos apresentar como que fazemos a ligação de potenciômetro para controlar a tensão em cima de uma lâmpada.
O potenciômetro será usado em experimentos que precisamos variar a tensão, como é o caso da lei de Ohm. Então aqui iniciamos a ligação de um dos terminais da fonte ao ponto 3 aqui do potenciômetro. Ligamos o ponto 1 do potenciômetro ao outro terminal da fonte. Em seguida, ligamos o terminal terminal 2 do potenciômetro ao terminal 3 da fonte, da chave. Em seguida, ligamos o terminal 1 do potenciômetro ao terminal da lâmpada. Para finalizar, ligamos o outro terminal da lâmpada ao ponto 2 da chave. E ligamos o circuito, a fonte ao circuito. Aqui, ao ligar a chave, nós não temos brilho. O potenciômetro estava no mínimo. Agora giramos, ele controla o brilho, no caso a tensão em cima da lâmpada. Agora vamos medir a tensão aplicada à lâmpada e vamos ver que ela varia de acordo com o giro do potenciômetro. Então aqui já podemos observar a variação da tensão que está sendo aplicada sobre a lâmpada. Notem que eu não usei a garra para conexão das pontas de prova do multímetro ao terminal da lâmpada. Então aqui nós podemos controlar a tensão que está sendo aplicada a um componente elétrico. Neste último vídeo vamos apresentar como que fazemos as ligações de componentes eletrônicos nas ilhas de conexão para a execução de circuitos mais complexos. Para a execução dessa demonstração, utilizaremos 2 resistores para mostrar como que funcionam as conexões de circuitos série e paralelo de resistores. Não serão feitas medidas nem experimentos nesse vídeo, apenas para fechar essas recomendações técnicas de como que funciona a placa de circuito, para que as dúvidas de funcionamento dela sejam esclarecidas para a execução dos experimentos que estão no manual. Então aqui, utilizando um dos resistores, ligamos ele entre as ilhas 4 e 8, e em seguida ligamos outro resistor entre as ilhas 3 e 4, formando uma ligação em série entre 2 resistores. Também podemos ligar em série ambos na vertical, ligando-os à ilha 2 e 3 com a 3 e 4. Essas são as formas de ligar em série. As ligações em paralelo, então podemos ligar em ilhas separadas, ligando um resistor na ilha 3 e 7 e outro na ilha 4 e 8. E em seguida podemos ligar as ilhas entre os pontos 3 e 4 e 7 e 8. E aí podemos aplicar a alimentação entre as ilhas 4 e 8 ou 3 e 7, e aí também tirar medidas de tensão. Também podemos ligar em paralelo de forma mais simplificada, colocando diretamente os resistores sobre a mesma mola de compressão. Então aqui temos uma ligação em paralelo, podemos pôr 2, 3, 4, 5 resistores, quantos forem necessários para a execução do experimento. Então aqui temos uma ligação em paralelo. Qualquer dúvida ou sugestão sobre esse experimento, você pode entrar em contato conosco através do nosso site ou nosso e-mail contato@zev.com.br ou através do nosso telefone.